Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos. Estamos com a paz de Deus e rezando pela paz no mundo, nesta terra toda. E vamos começar com o livro Trovas do Mais Além, um livro psicografado por Chico Xavier. E a trovinha de hoje é de Otávio Kelly, chama-se Rimário de Ideias. Verdade que tenho visto nas trilhas da sombra e luz, toda vitória com Cristo tem sempre a forma de cruz. É o sofrimento, que a gente consegue sair vitorioso, consegue ultrapassar e evoluir com ele. Então vamos para o Livro dos Espíritos, falando sobre as ideias inatas, no capítulo da pluralidade das existências. Kardec então pergunta: deve-se atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho muitas vezes abafa esse sentimento. Kardec ainda faz uma pergunta complementar. Devido a essas mesmas lembranças, certas crenças relativas à doutrina espírita se observam em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal o motivo por que em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição de seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos muitas vezes falseiam essa ideia e a ignorância se mistura à superstição. Isso a gente vê no hinduísmo, nas algumas religiões orientais, aliás, todas têm essa sensação de vida futura, essa crença na vida futura, na vida espiritual, e mesmo entre as religiões mais primitivas, mais primárias. É isso. Vamos então para o livro que é o Espiritismo, que também está em perguntas e respostas, e a pergunta de hoje sobre ideias inatas. Qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência, a abstração feita da instrução? As ideias inatas não podem ter senão duas fontes: a criação de almas perfeitas, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por elas adquirido pela reencarnação. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só a segunda fica plausível. As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. São ideias que se conservaram no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas. Vamos então lembrar aqui
que numa reencarnação, numa vida, apenas numa vida, nós não conseguimos aprofundar tanto os nossos conhecimentos e ter um conhecimento mais genérico de tudo. A gente acaba sabendo pouca coisa, muita coisa de pouca coisa, de poucos assuntos, que também não esgota o assunto, e é por isso que a gente está aqui reencarnado, até porque à medida que os séculos se passam, os conhecimentos também se aperfeiçoam, se estendem. Hoje a gente tem muito mais conhecimento do que no século passado, no século retrasado, e cada vez mais adquire esse conhecimento, e se você considerar só uma encarnação, a gente desencarnaria muito burrinho, né? Muito ignorante em relação a todo o conhecimento humano. E falando só do conhecimento humano, porque no conhecimento espiritual vai ter muito mais coisa para aprender. Então, acho que fica óbvio, claro, que a reencarnação é fundamental para a nossa evolução. Não há como negar. É isso, então vamos terminar as nossas leituras de hoje com uma frase de Emmanuel, que está no livro Canteiro de Ideias, psicografado também por Chico Xavier. Ame, trabalhe e sirva, e você aprenderá com Deus.